Imagine perder tudo. Imagine perder tudo: seu país, sua família, seu futuro. Em uma terra estranha, a fome te obriga a deixar para trás tudo o que você conhece. Essa não é apenas uma história antiga. É a jornada de Noemi, uma mulher que enfrentou o abismo da perda e da desesperança. Mas é também a história de uma lealdade que desafiou a lógica, uma amizade que superou a morte e uma promessa que mudou para sempre a linhagem da humanidade. Esta é a história de Ruth, uma estrangeira que, por meio de um ato de fé e amor, se tornou uma peça fundamental no grande plano de Deus. Vamos mergulhar juntos nesta narrativa de dor, coragem e redenção, que ecoa até os dias de hoje. Tudo começa em Belém, a casa do pão. Ironicamente, não havia pão. Uma fome severa assolava a terra de Judá, forçando um homem chamado Elimeleque a tomar uma decisão drástica. Ele, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, deixaram sua terra natal e partiram como refugiados para a terra de Moabe. Era uma medida desesperada para sobreviver, uma aposta em um futuro incerto em território estrangeiro. Inicialmente, a mudança pareceu funcionar. Eles encontraram sustento, e seus filhos se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. A vida, embora longe de casa, parecia se estabilizar, mas a tranquilidade foi curta. A tragédia bateu à porta, e não apenas uma vez. Primeiro, Elimeleque, o patriarca da família, morreu, deixando Noemi viúva em uma terra que não era a sua. Anos se passaram, e quando a dor da perda ainda era recente, o destino desferiu outro golpe devastador. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, também morreram. Agora, Noemi não estava apenas viúva, estava completamente desamparada, sem marido e sem filhos, acompanhada apenas por suas 2 noras, também viúvas e sem filhos. 3 mulheres, sozinhas, enfrentando um futuro sombrio e sem perspectivas. A amargura tomou conta do coração de Noemi. Ela se sentia abandonada, não só pela sorte, mas pelo próprio Deus. Com o coração pesado e a alma vazia, Noemi ouviu um boato esperançoso. A fome em Judá havia terminado. O Senhor havia visitado seu povo e lhes dado pão novamente. Para ela, era um sinal. Era hora de voltar para casa, para o pouco que lhe restava. Ela então se voltou para suas noras, Orfa e Ruth, e as liberou de qualquer obrigação. Voltem para a casa de suas mães, ela disse, com a voz embargada. Que o Senhor seja tão bom para vocês como vocês foram para mim e para os meus filhos que se foram. Ela as beijou e as 3 choraram juntas. A despedida era iminente. Orfa, com o coração partido, beijou sua sogra e, com lágrimas nos olhos, decidiu voltar para seu povo e seus deuses. Era a escolha lógica, a escolha segura. Mas Ruth não. Ruth se apegou a Noemi. Recusando-se a partir, Noemi insistiu. Olhe, sua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volte com ela. E foi nesse momento, em meio à dor e à incerteza, que Ruth pronunciou uma das declarações de lealdade mais poderosas de toda a Bíblia. Ela olhou nos olhos de Noemi e disse: Não insistas comigo que te deixe e que não te acompanhe. Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Diante de uma fé e um amor tão inabaláveis, Noemi se calou. As 2, então, caminharam juntas rumo a Belém. A chegada a Belém não foi uma celebração. Quando as pessoas da cidade viram Noemi, mal a reconheceram. É mesmo Noemi,
perguntavam. Mas ela, carregada de amargura, respondeu: Não me chamem de Noemi, que significa agradável. Chamem-me de Mara, que significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Saí daqui cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. A dor de Noemi era palpável, um contraste gritante com o cenário ao redor. Elas chegaram exatamente no início da colheita da cevada, um tempo de abundância e celebração para a cidade. Enquanto Noemi se afundava em seu luto, Ruth, a estrangeira, demonstrou sua força e determinação. Ela não se permitiu ficar parada. Com humildade, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo para apanhar as espigas que ficarem para trás, seguindo alguém que me trate com bondade. Era um trabalho humilde, reservado aos mais pobres, que dependiam da generosidade dos donos das terras para sobreviver. E assim, Ruth saiu, sem saber que seu destino estava prestes a mudar. O campo onde ela, por acaso, começou a colher pertencia a um homem chamado Boaz, um parente rico e influente de seu falecido sogro, Elimeleque. Boaz chegou ao campo vindo de Belém e logo notou a presença da jovem estrangeira trabalhando diligentemente. Ele perguntou ao seu capataz: A quem pertence esta moça? O capataz explicou que era a moabita que havia voltado com Noemi. Impressionado com o que já tinha ouvido sobre a lealdade de Ruth, Boaz foi até ela. Ele a tratou com uma bondade inesperada, dizendo-lhe para não ir a nenhum outro campo, mas para ficar junto de suas servas. Ele ordenou a seus homens que não a incomodassem e garantiu que ela poderia beber da água que eles tivessem tirado. Ruth, maravilhada com tamanha generosidade, prostrou-se com o rosto em terra e perguntou: Por que achei tanto favor aos teus olhos, a ponto de te importares comigo, sendo eu uma estrangeira? Boaz respondeu que tinha ouvido tudo o que ela havia feito por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ele reconheceu seu sacrifício e a abençoou, dizendo: Que o Senhor retribua o que você fez. Seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar. À noite, quando Ruth voltou para casa com uma quantidade surpreendente de cevada, Noemi ficou espantada. Ao saber que o campo pertencia a Boaz, uma luz de esperança brilhou nos olhos de Noemi pela primeira vez em muito tempo. Ela reconheceu a mão da providência divina e começou a traçar um plano. Ela instruiu Ruth sobre um antigo costume israelita: a lei do parente resgatador. Um parente próximo tinha o direito e o dever de resgatar a propriedade e a linhagem de um familiar falecido, casando-se com a viúva. Boaz era um desses parentes. Seguindo as instruções de sua sogra, Ruth foi à eira durante a noite, onde Boaz dormia, e se deitou a seus pés, um gesto simbólico, pedindo que ele cumprisse seu papel de resgatador. Boaz, acordando no meio da noite, ficou surpreso, mas entendeu o pedido de Ruth. Ele a elogiou por sua virtude e lealdade, não apenas a Noemi, mas à memória de sua família. Ele prometeu resolver a questão, mas havia um obstáculo. Existia um parente ainda mais próximo do que ele, que tinha o direito de resgate primeiro. Na manhã seguinte, Boaz foi à porta da cidade, o lugar onde os negócios e as questões legais eram resolvidos. Ele encontrou o outro parente e, diante de 10 testemunhas, explicou a situação. Noemi estava vendendo a terra de Elimeleque. O parente inicialmente concordou em comprá-la, mas Boaz acrescentou a condição crucial: quem comprasse a terra também deveria se casar com Ruth, a moabita, para dar um herdeiro ao falecido e manter seu nome na herança. Diante dessa obrigação, o outro parente recuou, temendo prejudicar sua própria herança.
Ele então passou seu direito de resgate para Boaz, selando o acordo ao tirar sua sandália, um costume da época. Com um caminho livre, Boaz declarou publicamente diante de todos que estava adquirindo a terra de Elimeleque e tomando Rute como sua esposa. A multidão celebrou, abençoando a união e desejando que Rute fosse como Raquel e Lia, que juntas construíram a casa de Israel. A redenção estava completa. O plano de Deus, que parecia tão distante na amargura de Noemi, se revelava de forma maravilhosa. O casamento de Boaz e Rute transformou o luto em alegria. A estrangeira rejeitada se tornou uma esposa honrada. A viúva desamparada encontrou segurança e amor. E logo, a maior de todas as bênçãos chegou. Rute deu à luz um filho. As mulheres da cidade foram até Noemi e disseram: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. Ele te renovará a vida e te sustentará na velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e que é melhor para ti do que 7 filhos. Noemi, que um dia se chamou de amarga, agora segurava seu neto no colo, o pequeno Obed. A alegria havia retornado à sua casa. Mas a história não termina aí. Aquele bebê, Obed, se tornou o pai de Jessé. E Jessé se tornou o pai de Davi, o maior rei de Israel. A lealdade de uma mulher estrangeira, sua fé no Deus de Israel e a bondade de um homem justo não apenas redimiram uma família, mas também a inseriram na linhagem mais importante da história. De Rute a Moabita veio a linhagem real que, séculos mais tarde, nos daria o próprio Messias, Jesus Cristo. A história de Rute nos ensina que, mesmo nos desertos mais áridos de nossas vidas, a fidelidade e o amor podem florescer.